Henker que vive duas vezes. Capítulo 417. Templo do Dragão, 4. Você está no início do labirinto. A entrada do labirinto era tão elaborada que parecia impossível que fosse apenas uma entrada. Era largo o suficiente para permitir a entrada de milhares de pessoas ao mesmo tempo, e havia várias estruturas de mármore e pinturas que retratavam as lendas da espécie dracônica. No final havia uma porta enorme com cerca de 10 metros de altura. Era tão grosso que parecia impossível movê-lo. Havia estátuas de humanos na frente dele sentados em posição de lótus com os olhos fechados. Eles eram tão realistas que parecia que poderiam ganhar vida a qualquer momento. Cadáveres ensanguentados jaziam no chão ao redor deles, e havia sinais no chão e na porta de ferro de que uma intensa batalha havia ocorrido. Ouvi dizer que o grupo avançado não esperou e tentou passar. Como você pode ver, o dano foi muito grande. O imperador Gula passou por seus subordinados curvados e chutou os cadáveres no chão com uma careta. Eles devem ser os guardas de quem tenho ouvido falar. Provavelmente, eles não são guardas comuns. Lamento não ter conseguido cumprir minha promessa. Assumirei a responsabilidade e punirei o grupo avançado. Yon-Wu estreitou os olhos enquanto olhava para a estátua de pedra. Embora o labirinto sob o Templo do Dragão também fosse o túmulo de Calatos, o mais importante é que ele serve como uma espécie de museu que mostrava a glória da espécie dracônica. Está dividido em várias seções que possuem seus próprios testes específicos. Aqueles que supervisionam os testes são os guardiões do cemitério. E como Calatos era um rei dragão notável, há muitos deles. Cada guardião do cemitério tem o nome de um lendário rei dragão, e todos eles fazem jus aos seus nomes. Eles são tão poderosos quanto os de alto escalão e podem enfrentar até os 9 reis. Eles receberam apenas um comando: garantir que seu mestre não seja perturbado. Mesmo quem entrar por acidente será retirado. Mesmo sendo descendente de Calatos, não estava isento. Existem 5 guardiões de cemitérios com os quais você precisa ter cuidado especial, especialmente Balnanta. Ele é um autômato de batalha criado por dragões que queriam fazer experiências para ver o quão forte um jogador poderia ser. Enquanto concluía o tutorial, Yon-Wu encontrou autômatos espantalhos de cobre na sala do chefe da seção. Eles eram baseados em Balnanta, que dormia silenciosamente em frente à porta de ferro. Uma simples pergunta que um dragão fez uma vez fez com que vários dragões surgissem com suas ideias sobre o jogador final. O próprio Calatos projetou Balnanta, por isso ele era tão poderoso. Na maior parte do tempo, o autômato permanecia calmo, com suas funções suspensas. Mas assim que um invasor tentasse passar pela entrada do labirinto, Balnanta foi programado para acordar e atacar imediatamente. Os cadáveres espalhados ao redor provavelmente tentaram passar pela porta. Bloodland e Yon-Wu prometeram um ao outro passar juntos pela porta depois que os preparativos terminassem, mas estava claro que eles violaram a promessa e tentaram entrar primeiro. Não que eu esperasse algo diferente. Era impossível ficar desapontado se você não tivesse nenhuma confiança em primeiro lugar. No entanto, o imperador Gula parecia se sentir culpado. Então repreendeu o grupo avançado que examinava a entrada. O capitão do grupo avançado fez uma reverência, dizendo que estava disposto a ser punido. Yon-Wu não prestou muita atenção a essa farsa e se aproximou de Balnanta. É perigo. O imperador Gula e o grupo avançado tentaram impedir Yon-Wu, mas Yon-Wu caminhou perto o suficiente de Balnanta sem ativá-lo. Ele tentou projetar seus pensamentos no autômato. Você está tentando entrar em contato com o autômato de combate, Balnanta. Você falhou. Você não tem qualificação. Acho que não posso. Yon-Wu estalou a língua. Ele estava se perguntando se conseguiria controlar Balnanta. Mesmo que Calatos esteja vivo, ele não pode influenciar as defesas do labirinto, é assim que é? Não seria fácil chegar a Calatos. Acho que tenho que seguir meu plano original. Yon-Wu continuou a enviar seus pensamentos para Balnanta. Você está tentando entrar em contato com o autômato de combate, Balnanta. Você falhou. Devido a repetidas tentativas de hacking, o sistema de defesa secundário foi ativado. Fase atual do sistema. 3. O sistema está em modo constante de ativação. Clarão. De repente, Balnanta abriu os olhos. Embora fosse uma estátua de pedra, uma luz forte apareceu em seus olhos, que rolavam de um lado para o outro. Eles eram tão ferozes quanto os olhos de uma fera caçando sua presa. Instantaneamente, a entrada ficou mortalmente silenciosa. O imperador Gula, que estava repreendendo o capitão, e o grupo avançado fecharam a boca e olharam. Como o grupo avançado já havia lutado contra Balnanta uma vez, eles estavam especialmente cautelosos. Eles estavam prontos para se mover, mas Balnanta parecia contente em encarar Yon-Wu sem se mexer. Isso foi dramático. O imperador Gula se aproximou de Yon-Wu, resmungando enquanto enxugava o suor com um lenço. Balnanta era complicado demais até para ele lidar. Como eles não sabiam se havia outros monstros violentos dentro do labirinto, ele teve que conservar seu poder. Ele não poderia desperdiçar tudo descuidadamente. A preparação é feita com isso. Ao contrário do aliviado imperador da Gula, Yon-Wu estava sorrindo por trás de sua máscara. O sistema de defesa progrediu através de diferentes fases sempre que apareciam invasores. Balnanta foi configurada para impedir intrusos assim que a fase 2 fosse ativada. Mas as tentativas de hacking de Yon-Wu o tornaram mais tolerante.
Enquanto o Imperador Gula e os outros suspiravam de alívio com a inação de Balnanta, a estátua identificava e analisava todas as criaturas vivas ao seu redor para determinar a maneira mais rápida de eliminar todas elas. Se uma batalha começasse aqui, chegará rapidamente às fases 4 e 5 e talvez até além disso. Obviamente, quanto mais alta a fase, mais o poder de combate de Balnanta aumentaria. Se a Aliança do Leão, o Exército do Diabo, os Elohim e o Dragão Branco fossem incluídos na mistura, seria um pandemônio. Mesmo que de alguma forma conseguissem derrotar Balnanta, os outros guardas ligados ao sistema entrariam em ação imediatamente e os desorientariam. Yon-Wu conteve seu sorriso malicioso e virou-se para o Imperador Gula. O Imperador Gula sorriu de uma maneira que ele provavelmente pensou ser inspiradora, mas a maneira como sua pele se agitava só provocava repulsa. De qualquer forma, agora que você viu o labirinto, você vai começar imediatamente, hein? Sim, Sua Majestade, assim que todos aparecerem. Naquele momento, o Duque Mowgli se aproximou e fez uma reverência. Temos notícias de que a Aliança Leão está se dirigindo para nossa sede. O Exército do Diabo, os Elohim e o Dragão Branco também agiram imediatamente após o encontro. Hahaha, eles também não são cavalheiros. Bloodland plantou um espião na Aliança do Leão que transmitiu a informação de que o Exército do Diabo, os Elohim e o Dragão Branco estavam se reunindo. O Imperador Gula estava se perguntando quando eles fariam sua jogada. Ele riu e se virou para o Duque Mowgli. Mowgli. Sim, Sua Majestade. O Duque Mowgli ajoelhou-se humildemente. Você está ciente de que pecou contra Caim e contra mim, certo? De fato, Vossa Majestade. Então você deve liderar esses canalhas até aqui, mesmo que isso lhe custe a vida. Entendido? Seu desejo é uma ordem. Duque Mowgli curvou-se mais uma vez e saiu rapidamente. Ele iria retornar ao seu quartel-general, que estaria cercado por seus inimigos neste momento. Sicos, eles dizem que são cidadãos, mas são usados como vacas. Era óbvio quantos jogadores da Bloodland morreriam como isca. Enquanto observava o Duque partir, Yon-Wu murmurou baixinho, Anyeong. Vou me despedir. A sombra que caiu de Yon-Wu fundiu-se silenciosamente com a do Duque Mowgli. Na floresta, mercenários e jogadores como os antigos membros do Tritão moviam-se sob as ordens de Ivan. Os mágicos os removeram do céu. Vou arrancar a cabeça do acumulador, não importa o que aconteça. A Aliança do Leão moveu-se do norte, o Exército do Diabo do leste, os Elohim do sul e o Dragão Branco do oeste. Depois de concordarem em não atrapalhar um ao outro, eles se aproximaram da direção mais conveniente com um objetivo: matar o acumulador. Apesar das diferenças, eles concordaram que quem eliminasse o acumulador primeiro seria o vencedor. Desnecessário dizer que Ivan não planejava se conter. Ele ainda estava furioso com a forma como o bispo-chefe, o Altos e Magnus o trataram com condescendência. Ele queria esmagar seus rostos arrogantes e gritar que não era inferior a eles, e que o lugar que logo ficaria vazio entre os 9 reis seria dele. Caim, ele rugiu, afastando os soldados da Terra do Sangue que tentavam proteger o acumulador. Caim. Bum, naquele exato momento, os ataques concentrados da Aliança Mágica perfuraram a barricada. Uma formação organizada de mercenários seguiu imediatamente Ivan para invadir a base da Terra Sangrenta. Naquele momento, ele viu o jogador que repelia os invasores de forma constante. Duque Mowgli. A Anã da Terra do Sangue estava coberta de sangue. O Duque Mowgli instintivamente se virou e repeliu os ataques direcionados ao seu pescoço. Então, ele percebeu que seu oponente era Ivan e franziu a testa. Leão de Ferro. Caim, onde está o acumulador? Você acha que eu te contaria? Então, eu vou te matar se for preciso. Bum, Ivan liberou sua raiva, ofendido porque um duque que nem era um dos 9 reis o havia dispensado. Ele começou a empurrar o duque com ainda mais força. Mobilização do leão. A habilidade Berserker que lhe permitiu se tornar o rei mercenário foi ativada. Explosões se seguiram. Duque Mowgli também ativou sua perturbação e ergueu sua espada. Estrondo. O chão tremeu e nuvens de areia subiram. O que você está fazendo? Cante mais alto. Ao ouvir as palavras do Duque Mowgli, todos os membros do clã da Terra Sangrenta levantaram suas vozes para cantar a canção militar. Bum, bum, bum. Quando o chão tremeu com seus passos, uma turbulência poderosa fez o campo de batalha tremer. Os corações dos membros do clã bateram mais rápido, enquanto seus rostos ficaram vermelhos como tomates. Os aplausos. Os aplausos pararam e a bandeira vermelha subiu, como a personificação do campo de batalha. Espalhe longe. Deixe nossa música levantar vivas. Deixe nossa bandeira abalar o mundo. Os membros do clã Bloodland se prepararam para a morte quando começaram a afastar os invasores. À medida que o campo de batalha se tornava ainda mais intenso, o bispo-chefe assistia seus subordinados lutarem de longe. Eu não o vejo daqui. Ele estalou a língua. Enquanto Ivan estava em conflito com o Duque Mowgli, ele descobriu que Yon-Wu e o Imperador Gula não estavam na base. Como as peças de Hui Beng são importantes, elas não podem mais ficar livres. Ele puxou uma pequena conta leitosa e a quebrou. Ó 7 grandes reis demônios. Por favor, convoque o toque do Lorde Demônio do Vento para este local. Swish. O Lorde Demônio do Vento responde à sua convocação. Vento e ondas celestiais, está sendo ativado.
Um vento de repente envolveu o bispo-chefe e se espalhou pelo campo de batalha para encontrar Yon-woo. Algo semelhante estava acontecendo no sul e no oeste. TSK. Esse bastardo do Gula está pregando alguma peça? Magnus estalou a língua e fixou o olhar no céu. Muitos deuses estão com você. A sociedade piedosa menor que Asgard maior que está participando. A sociedade piedosa menor que Deva maior que está participando. Magnus estava recebendo bênçãos suficientes de muitos deuses para se tornar o ditador romano. Ele gritou, abrindo mais canais enquanto os poderes dos deuses alcançavam o mundo inferior para esmagar as defesas da Terra Sangrenta. Magnus perseguiu os rastros de Yon-woo entre as ruínas. O Waltz destruiu os soldados da Terra do Sangue com uma expressão indiferente enquanto continuava marchando. Quando ela percebeu que Yon-woo não estava lá, ela criou 10 corpos de alma nascente diferentes e os soltou, expandindo seus sentidos. Os 3 reis da torre perseguiram Yon-woo à sua maneira e, quase ao mesmo tempo, chegaram a um portal que levava a um destino desconhecido. Você não pode entrar. O Duque Mowgli percebeu que os 3 reis vinham em sua direção e tentou afastar Ivan, apontando sua espada para o portal. Balançar. Dinheiro. No entanto, era impossível impedir a entrada dos 3 reis quando ele mal conseguia lidar com Ivan. Houve um flash de luz, e seu braço direito ainda segurando a espada voou no ar, e sua perna esquerda foi cortada abaixo do joelho. Os 3 reis foram rapidamente sugados para o portal nas profundezas da base, sem se importar com o caído Duque Mowgli. Droga. Todos, parem de lutar e me sigam. Pensando que havia perdido a chance de ganhar vantagem, Ivan se afastou do Duque e pulou no portal com apenas o mínimo de forças. Todos os outros soldados correram para seguir seus líderes e o caótico campo de batalha ficou em silêncio. Kik-kik. Idiotas. Eles pularam como mariposas na chama, sem saber que esta era toda a vontade de sua majestade. O Duque Mowgli encostou-se a uma pedra, exausto. No entanto, ele riu ao pensar que todos haviam entrado no portal. Embora incontáveis cidadãos da Terra do Sangue tenham perdido suas vidas e ele tenha perdido 2 membros, eles conseguiram prender 3 reis e 4 grandes clãs. Eles ganharam mais do que perderam. Seus inimigos seriam enviados para um local onde os guardas do labirinto estariam esperando para varrê-los. A notícia do túmulo de Calatos se espalharia por toda a torre, e mais forças e Henker seriam sugados como se fosse um buraco negro. O Duque Mowgli acreditava, sem dúvida, que a última pessoa na confusão seria seu imperador. Este sacrifício se tornaria uma base sólida para seu império que logo seria concluído. Ele acreditou nisso com tanta fé que sorriu, sem sentir a dor dos ferimentos. O alívio por ele ter cumprido sua missão foi tão grande que ele teria continuado sorrindo até que os soldados sobreviventes de seu quartel-general o resgatassem, exceto pela voz que de repente sussurrou em seu ano. Desculpe, mas este arranjo foi criado pelo nosso rei, não pelo seu. Você não é diferente deles. O Duque Mowgli rapidamente se virou diante da ameaça repentina. Ele balançou o braço restante. Parado sobre uma sombra excepcionalmente longa, Anriong sorriu para ele enquanto suas espadas balançavam. Trai. O Duque Mowgli não conseguiu terminar de dizer, traidor, porque as espadas voaram de repente em direção aos seus pontos cegos. Sua cabeça voou no ar, ainda com uma expressão chocada. Anriong e Rebecca se entreolharam e então se moveram para cuidar das pessoas restantes na base. As sombras se espalharam como manchas de tinta e o espírito Guai surgiu. Por que é? A ACK. O massacre começou.